Brasil classificado para a Copa. Estreia do Ancelotti no comando da seleção brasileira. Jogos contra Equador e Paraguai. Vamos debater um pouco sobre esses dois jogos, principalmente sobre essa vitória do Brasil em cima do Paraguai. O jogo do Equador foi meio sonolento, né? Eu começo dizendo que eu já percebi uma mudança de postura na seleção brasileira em comparação ao Brasil perdido do Dorival Júnior. O Ancelotti foi bem, já arrumou o sistema defensivo da seleção, vi muita gente reclamando das alterações, mas eu acho que é um processo que demora um pouco para ele se adaptar ainda, não conhece todos os jogadores e quis deixar o time fluir em campo pelo menos 70, 80 minutos, o time inteiro junto, né? Cara, eu gostei muito do sistema defensivo da seleção brasileira, os laterais foram muito bem, o Alexandro, lateral do Flamengo, o Alexandro, que é Alex também no Lille, nosso zagueiro Marquinhos, capitão, e na lateral também o Wanderson do Mônaco. Critiquei ele no jogo contra o Equador, mas ele deu uma boa evoluída. O sistema ofensivo do Brasil foi bom, mas poderia ter chutado mais a bola, ter sido mais objetivo nas jogadas, mas gostei das jogadas da seleção. Acho que Martinelli foi bem, Vini Júnior foi bem, o Bruno Guimarães no meio campo foi muito bem, o Casemiro de volante nem se fala, é um touro esse cara. O sistema do Brasil funcionou muito bem com a Rafinha também. O único que não dá para elogiar nesse jogo em si foi o Richarlison, que entrou muito mal, cara. Infelizmente aí, data FIFA péssima e horrorosa. Bom, eu compartilho das mesmas opiniões sobre o jogo, basicamente, assim. Eu acho que o Brasil, na verdade, ofensivamente, na minha visão, foi fraco. Mas eu acho que é normal. São os primeiros jogos do Ancelotti. Ele ainda não tem um conhecimento vasto do elenco. Claro, ele conhece o Vini, mas, por exemplo, o Rodrigo, que é um cara que ele conhece, não estava. O Richarlison, que é um cara que ele conhece, ele confiou no primeiro jogo. O Richarlison não foi bem. Entrou no segundo também, não foi bem. O Richarlison é um cara que ultimamente não tem dado respostas boas na seleção e nem mesmo tá fazendo grandes coisas no Tottenham, então acho que não faz muito sentido continuar convocando o Richarlison, né? Agora, ofensivamente, o poder de criação de jogadas do Brasil do primeiro jogo para o segundo aumentou bastante, porque o adversário também, o Equador, é um pouco mais forte que o Paraguai também. Só que assim, melhorou ofensivamente. No primeiro jogo o Brasil não criou quase nada, no segundo jogo o Brasil já conseguiu criar um pouco mais, teve algumas chances boas, né? O Matheus Cunha, para mim, destaque do ataque do Brasil. O Vini Júnior, apesar de ter feito o gol, não foi o principal destaque, mas também foi bem. O Martinelli também foi bem. Rafinha foi bem. Agora, no meio de campo, foi o que a gente acha que melhorou muito do primeiro jogo pro segundo. O Casemiro, no primeiro jogo, já fez um jogo ok. Nesse segundo jogo, eu achei que ele fez um jogo bem bom. Ele é muito seguro, ele é o pilar. Ele não é zagueiro, mas ele é o pilar da nossa zaga, porque ele é o cara que defende a nossa zaga. Porque não adianta tu ter uma zaga boa e em 90 minutos do jogo a zaga ser toda hora ela ser cobrada. Os caras vão cansar, os caras uma hora não vão conseguir pegar alguma bola e a gente vai tomar gol. A gente tem um goleiro bom também e a gente vê que isso acontece também. É aquela coisa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então não pode deixar essa bola chegar muitas vezes. E o Casemiro é esse cara que controla o meio de campo, esse cara que consegue ajudar muito a zaga. Ele é a sustentação para a nossa defesa. Então a gente precisa de um cara mordedor, um cara um cabeça de área como o Casemiro, que é um baita de um volante. Então acho que o Casemiro voltou para ficar na nossa seleção. Bruno Guimarães, não lembro de um jogo bom dele pela seleção. O primeiro jogo contra o Equador também, para mim, não foi um jogo bom. Péssimo. Agora contra o Paraguai ele jogou muita bola. Um dos melhores jogadores do Brasil em campo, jogou muita bola. As enfiadas de bola que ele deu, os lançamentos que ele acertou, cara, as viradas de jogo. O Bruno Guimarães jogou muita bola. Esse é o Bruno Guimarães do Newcastle, que a gente quer ver há tanto tempo na seleção brasileira e nunca tinha visto porque ele não consegue desempenhar da mesma maneira no clube e na seleção. E defensivamente, como o Pedro falou, cara, defensivamente o Brasil melhorou muito. Acho que foi o principal fator que o Ancelotti já conseguiu corrigir com esse pouco tempo de trabalho. Ancelotti que tem o DNA defensivo da Itália, né, que a gente sabe que o DNA da Itália sempre foi com uma defesa muito boa e sólida, né, nomes como Baresi, Maldini, enfim, Cannavaro. E o Ancelotti tem esse DNA na veia, né? E acho que ele conseguiu corrigir muito rapidamente um dos nossos principais problemas, que era esse da defesa. Ele achou o Alexandro ali, que, pelo que ele falou, ele viu o Alexandro jogar no jogo que o Lille ganhou se não me engano, ganhou do Real Madrid nessa Champions, né? E ele se encantou com o Alexandro e aí levou para o Brasil e foi um baita achado, porque o Alexandro tem 25 anos. O Alexandro dura por mais 2, quem sabe 3 Copas.
Então, é algo muito interessante essa achada do Alex Sandro, né? É um baita zagueiro, um cara raiz, um cara que todo mundo se encantou, acho, pelo futebol do Alex Sandro nesses 2 jogos. Foi um dos melhores jogadores do Brasil. A revelação do Brasil foi o Alexandre. Se falar dos 2 jogos, eu também acho, assim. E fez uma baita dupla com o Marquinhos e melhorou muito o sistema defensivo, né? A gente botou um lateral esquerdo mais defensivo, que é o Alex Sandro, e um lateral direito que foi um pouco mais ofensivo, que foi o Wanderson. No primeiro jogo, o Wanderson não fez nada. No segundo jogo, o Wanderson já conseguiu desempenhar um pouco melhor ofensivamente. Até defensivamente também, o Wanderson, ele não é um cara bom defensivamente, um cara seguro, mas consegue fazer seus desarmes às vezes, dar uma ajudada na saída de bola. Então, é um cara ok, entendeu? Eu gostaria de que o Wesley fosse mais testado, mas é um cara ok também. Então, acho que o que ele principalmente corrigiu foi isso. E é isso, né? Em pouco tempo de trabalho, a gente também não podia cobrar tanto do Ancelotti. Foram 4 pontos de 6 disputados. Foi uma vitória e um empate contra a melhor defesa das eliminatórias, que é o Equador, acredite ou não. Equador que começou com menos 3 pontos, né? Exato. Ou menos 6, menos 3, Menos né? 3, menos 3. E tá à frente da gente. O Equador também já está classificado. Claro que a gente ainda tem possibilidade de terminar em segundo colocado, né? Ainda tem mais 2 jogos. Mas no momento a gente está em terceiro, o Equador está em segundo na tabela. E então é a melhor defesa das eliminatórias. A gente não conseguiu furar essa defesa, mas a gente também não tomou gol. 1 ponto contra o Equador fora de casa é um resultado ok. É o resultado que qualquer técnico acho que conseguiria lá. Sim. É dificílimo jogar contra o Equador. E o Paraguai também é uma equipe que não tinha perdido desde a Copa América e desde a chegada do seu novo treinador. O Paraguai é uma equipe consistente, time chato. A gente conhece jogadores como Gustavo Gomes, Júnior Alonso, jogadores que batem, vão para cima, ficam em cima dos jogadores. E o sistema do Paraguai é justamente esse, fechar o time para jogar contra seus adversários. E assim que ganhou da Argentina, ganhou do Uruguai e ganhou do Brasil. Ganhamos deles agora. Foi um resultado positivo. Claro, poderia ter sido melhor. De todos os ataques que o Brasil teve, o Matheus Cunha teve uma chance claríssima. Mas o Matheus Cunha, para mim, foi o melhor jogador ontem. A gente está gravando ontem, no caso, né? Mas o Matheus Cunha foi o melhor jogador contra o Paraguai. Principal destaque, assim, junto com o Alexandro, tem, como o Gabriel falou, o Bruno Guimarães destruiu. Casimiro também. Casimiro, tivemos muitos pontos positivos e isso que faz a gente se animar com a seleção brasileira. Pés no chão, o Ancelotti conseguiu resolver um problema que estava nos incomodando na seleção, que era tomar muitos gols. Passava técnico e ninguém resolvia. Agora, voltamos a ter uma seleção mais consistente na zaga. E se Deus quiser, vamos ter uma seleção mais ofensiva. Acho que o Brasil teve a atitude de ser mais agressivo contra o Paraguai. Não pecou em muitas finalizações, claro, mas eu me surpreendi com essa agressividade que a gente não estava tendo na seleção. Ainda não é o Vini que a gente espera no Real Madrid, mas claro, tem muitos jogadores ainda para vir. Eu acredito que o Ancelotti, na próxima convocação, vai ser ele tomar as suas próprias convocações. Deve convocar o Endrick, deve convocar o Rodrigo, que ficou fora por questões físicas e de saúde mentais, né? Enfim, outros jogadores com o Ancelotti com certeza já está de olho. E o Brasil tem tudo aí para melhorar e ser um dos favoritos mesmo, chegar como uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. A maior seleção do mundo não poderia ficar de fora mais uma vez não, né? Mas de uma Copa do Mundo, como já ficou de fora todas as outras seleções. A gente é a única seleção que tem, nesse sentido, nunca ter deixado de participar de uma Copa do Mundo, e isso é muito positivo, mostra por que a gente é a maior seleção do mundo e por que o Ancelotti veio nos comandar. Então... E, cara, a gente tá gravando no dia que falta dia 11 de junho, que falta exatamente um ano para a Copa do Mundo de 2026, que começa dia 11 de junho de 2026, né? Cara, a gente tá muito ansioso, todo mundo deve estar, né? O período de Copa é um dos melhores que existem. Com certeza. E eu acho que essa renovação na seleção com o Ancelotti é o que faz a gente ter uma esperança, né? Esses primeiros jogos dele, apesar de eu vi gente criticando assim, beleza, poderia ter sido melhor. Cara, Equador, Paraguai, em outros momentos a gente daria ataque no Equador e no Paraguai. Seria 6 pontos fáceis. Mesmo que mesmo fosse o Diniz estreando, a gente faria 6 pontos fáceis. Só que não tem mais time bobo, mano. Não tem mais seleção boba. Equador e Paraguai, como a gente falou, Equador, melhor defesa, Paraguai, desde que chegou o novo técnico, desde a Copa América, 8 jogos invicto. Não tem mais seleção boba. Então, acho que o que a gente conquistou, esse 1 gol marcado, nenhum gol sofrido, 4 pontos em 6 jogos e a classificação para a Copa, com 2 rodadas de antecedência, é muito importante. Muito importante para o Brasil, dá uma renovada na fé. A gente viu realmente destaques, como a gente falou, Casimiro, Bruno Guimarães, o próprio Marquinhos, o Alisson também
tá bem. O Alexandre, que surgiu muito bem ali, o zagueiro, né? O outro Alexandre, mais ou menos. O Matheus Cunha, o Vini, que também, né, jogou bem até. Jogou bem nos 2 jogos. O Rafinha, ainda tem o Rodrigo para voltar, ainda tem o Neymar, que provavelmente vai para a Copa para voltar. Então a gente tem muita fé no que esse Brasil pode se tornar com o Ancelotti, que é um grandíssimo técnico, né? Eu acho que esse próximo jogo dá para testar a sua parte mais ofensiva da seleção, provar que a gente sabe fazer gol. Vai jogar contra o Chile, que é o cachorro morto dessas eliminatórias. Campanha péssima, a gente ganhou deles lá em Santiago com um time bem abaixo naquela época. Sim. E acredito que esse é o momento de testar o nosso time, nossos nomes de força ofensiva e tentar golear eles lá no Maracanã. Claro, o máximo respeito à seleção chilena, mas é a seleção mais fraca das eliminatórias, lanterna disparado, perdeu até para a Bolívia. E acredito que é o momento do Brasil chegar e meter força no Chile, né? Acho difícil mesmo assim o Brasil chegar na Copa do Mundo como um dos favoritos, mas a gente pode chegar com alguma esperança de certeza. talvez... Não só pela camisa, Né? mas acho que o time tá melhorando também. Sim. Dá para. Em nomes tem seleções melhores, ainda a França tem nomes muito bons. A Espanha, em nome não é tanto, mas de bola jogada, a Espanha é um time espetacular. Inglaterra, A Argentina, a Alemanha. gente tomou taca aí com o Dorival. Quem sabe a gente não possa dar o troco numa Copa do Mundo. Seria incrível, né? Seria incrível, mas enfim, acho que E é isso, né? Acho que essa é a nossa análise sobre a seleção brasileira e do Ancelotti, os 2 primeiros jogos. E acho que a gente só vai poder falar mais pra frente aí após mais jogos, após um pouco mais de tempo de trabalho. Por enquanto, é isso que temos. Tua nota para os 2 primeiros jogos do Ancelotti? Cara, contra o Equador, dou uma nota 5. Acho que fizemos nosso trabalho defensivamente, ofensivamente não fizemos, então é isso. Contra o Paraguai, cara, vou dar um 8,5. Sério? Um 8,5. Tá. Cara, eu vou de 6 contra o Equador, porque eu acho que não ter sofrido gols diante de tantos gols que a gente vem sofrendo em todo o jogo já foi muito importante. E não ter marcado, tipo assim, é ruim. A gente também não criou muito, né, como a gente falou. Mas é a melhor defesa das eliminatórias, então um 6. Acho que tá ok pro primeiro jogo dele também. E o segundo eu daria um 7,5 ou 8, porque eu acho que faltou ainda muito ofensivamente, faltou um domínio melhor. Apesar de que foi 73, eu acho, por cento de posse de bola, né? Foi bastante posse. Tocou bastante a bola. Mas eu acho que poderia ter tido talvez um domínio melhor, tipo assim, dominar todas as chances. O Brasil ainda sofreu alguma chance e acabou não sofrendo gol, né? Beleza, a gente saiu sem sofrer gol, mas a gente ainda sofreu alguma chance pro Paraguai e só fez um gol, né? Então acho que um 7,5, 8 no máximo, tá justo pro segundo jogo. Concordo, e é isso aí. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Qual a nota que vocês dão pra esse trabalho do Ancelotti até aqui? E vamos ver se o Brasil vai desencantar daqui pra frente, né? É isso. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Tamo Segue junto. pra mais. Falou, segue pra mais.